sinta-se desafiado nessa noite. Não quebre esses dias, venha todos os dias, porque a palavra de Deus é uma revelação progressiva. E você não sabe qual dia que o Senhor vai falar com você. Talvez na área que você está buscando uma palavra de direção nessa noite. Queria te convidar a abrir comigo para nós iniciarmos em Salmo 25. Aleluia. Aleluia. Salmo 25, verso 12. Queremos trazer um pouco de entendimento nessa noite, para que você tenha a revelação, mas também o entendimento para aplicar sobre a sua vida. Como já foi dito aqui, que você possa ver com os olhos da fé o futuro e pisar nele. Amém? A fé é uma resposta que damos àquilo que já está pronto na eternidade. A fé não é apenas confiar, e a fé não é apenas acreditar. A fé é uma resposta que damos àquilo que já está pronto no eterno, no futuro. Eu queria, nesses minutos que eu tenho aqui, ver se eu consigo ser bem breve, bem preciso. Aleluia. Salmo 24, verso 12, diz assim: 25, verso 12. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade, e sua descendência herdará a terra. Já foi dito aqui. O conselho do Senhor, ou a intimidade do Senhor, dependendo da sua tradução, é para os que o temem, e Ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Você pode aplaudir a palavra de Deus essa noite? Glória a Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos honra, louvor, glória, majestade, domínio. Não há ninguém mais belo e não há ninguém mais importante neste lugar do que a tua presença. Que o Senhor seja conosco. O nosso desejo é que, ao ministrar a tua palavra, o teu Espírito fale através de mim. E enquanto ministramos, se manifeste no nosso meio, operando, libertando, curando, salvando, estabelecendo os decretos, votos, tudo para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Meu Pai, nós estamos ansiosos por aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que já está pronto. Nós queremos nos apropriar, ó Pai, com os olhos da fé, pisar no futuro e também estabelecer aqui no presente, para que seja um caminho de retidão até encontrarmos ao Senhor na eternidade. É que nós te pedimos nessa noite, por misericórdia e graça, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Um novo ano se iniciou. 1º de janeiro de 2025, 20 horas e 25 minutos aproximadamente. Muitas expectativas foram criadas sobre uma nova estação, uma nova medida, um novo recomeço, uma nova dimensão em Cristo, uma expectativa de uma expansão que está sobre nós. Várias promessas são relembradas, propósitos, projetos, sonhos, profecias, decretos, votos, e não há problema nenhum nisso. Isso é bom e louvável a Deus, desde que nós nos lembremos que tudo isso só é possível através de uma relação de confiança, de conhecimento, intimidade, que chamamos aliança. Quando eu estava assistindo o culto ontem, lá em Matias Lobato, e essa mensagem eu comecei a preparar ela ontem de manhã, e por várias vezes o Sandro falou essa expressão aliança. Mais ou menos de 15 a 20 vezes ele usou essa palavra, aliança. Falei, meu Deus, como é que pode? É que o Espírito, ele vai alinhando as coisas. O Espírito vai gerando essa aliança no corpo da igreja, aonde mesmo ausente de corpo físico, mas unidos no mesmo propósito, no mesmo Espírito.
E eu queria começar aqui nessa noite, nesse primeiro dia de primícia, falando sobre aliança. Essa palavra pequena, mas carregada de autoridade, poder. Aliança. Alianças essas que renovamos ou estabelecemos através de novas ou antigas relações. Relações com pessoas antigas que agora você consegue estabelecer uma aliança. Pessoas novas agora que você começa a se relacionar com ela e consegue estabelecer uma aliança com ela. Precisamos ter a consciência que toda aliança, ela precisa passar pelo crivo de Cristo. Aliança só é aliança quando passa pelo crivo de Cristo, ou seja, da nossa própria aliança com Ele. Dificilmente alguém vai conseguir, quase que impossível conseguir estabelecer uma aliança com o seu próximo, se você não tiver uma aliança com o Eterno. É quase que impossível. Só que as pessoas às vezes confundem muito o significado de aliança. E eu queria sim tentar aqui falar o que eu escrevi e aquilo que o Espírito vai revelando, porque essa mensagem é como um pão quente. Você já pegou um pão quente na mão? Você tenta manusear, ele começa a queimar as mãos, você deixa ali um pouquinho e pega. Então essa palavra ainda ela está aqui gritando no meu espírito. Gritando no meu espírito. Sendo assim, nós precisamos entender que a aliança ela é formada por 3 pilares. Primeiro pilar, fidelidade. E eu lembro que eu comentei com os meninos quando nós estávamos indo para Belo Horizonte, quando eu disse para o Sandro assim, eu acordei essa noite com uma palavra na minha mente dizendo fidelidade. E eu não sabia ainda sobre o que falar, o que ia dizer, mas o Espírito já estava imprimindo essa palavra no meu espírito, fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade é um dos pilares da aliança. Nós precisamos ser fiel a Deus, porque Deus é fiel ao seu povo e à sua igreja e à sua palavra. Em 2 Timóteo vai dizer que se nós negamos a Cristo, Deus permanece o mesmo, porque Ele não pode ser infiel. Fidelidade nós construímos com Deus, primeiro com Ele, depois com as pessoas. Dificilmente eu vou conseguir ser fiel ao David se eu for infiel a Deus. Dificilmente. É impossível, para dizer a verdade. O outro pilar da aliança é o compromisso. Diga compromisso. A aliança ela é pautada por um compromisso. Nós precisamos ser fiéis, mas também precisamos ser comprometidos com aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Você pode dizer amém? Compromisso. O outro pilar da aliança é a lealdade. Diga lealdade. Lealdade é o que nós construímos com o nosso próximo. E esse relacionamento de lealdade, nem sempre ele vai ser recíproco, queridos. Nem sempre ele vai ser recíproco. Porque eu posso ser leal a alguém e essa mesma pessoa não ser leal a mim. Você está aqui? Por isso que a lealdade ela é um pilar ou um princípio, se assim podemos dizer. Ela independe do outro. Ela depende de uma consciência no seu espírito para viver em integridade e lealdade àquela pessoa. Então nós vamos trabalhar aqui pelo menos esses 3 pilares, tentando formar a aliança naquilo que o Espírito está nos falando. Precisamos entender que somente quando vivemos esses 3 pilares é que conseguimos viver uma aliança. Presta atenção. É só quando conseguimos viver esses 3 pilares que conseguimos viver uma aliança ou estabelecer uma aliança. Estabelecer uma aliança.
A quebra de um desses 3 pilares acarretará na quebra da aliança. Por quê, pastor? Porque você pode ser leal a alguém e não ser fiel a ele. Você pode ser leal. Eu posso ser leal a D'Angela e não ser fiel a Deus. Não há uma aliança. Eu posso ser leal ao Sandro e ser infiel com a igreja. Não há aliança. Não há aliança. Então, quando quebramos um desses 3 pilares, a aliança é quebrada. Você também pode ser alguém comprometido e não ser leal. Por quê, pastor? Porque o comprometimento ele tem a ver com a causa, com o propósito. Tem pessoas que são comprometidas com o propósito, mas não são leais umas às outras. Você está aqui? Não somos leais uns às outras. E quando isso acontece, há uma quebra de aliança. Você também pode ser alguém fiel, mas sem compromisso. Eu sou fiel a Deus, eu e ele, mas eu não tenho compromisso com aquilo que ele está construindo. Eu não tenho compromisso com a sua noiva. Eu não tenho compromisso com o meu próximo. Eu não tenho compromisso de viver ou aplicar o que a palavra está dizendo. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Está claro até aqui? Pastor, como assim? Talvez você se pergunte. Porque fidelidade tem a ver com uma relação com Deus. Já foi dito isso aqui. A fidelidade tem a ver com a relação com Deus. Sem relação com Deus, não haverá fidelidade. Sem relação com Deus, não há fidelidade. O compromisso tem a ver com estar comprometido com o propósito, como eu disse. E a lealdade está em uma relação de integridade com alguém, com um povo. Quando fazemos isso, quando deixamos de cumprir um desses pilares, nós quebramos uma aliança. Nós quebramos a aliança. Deus jamais quebra a aliança conosco. Se você já ouviu falar ou já estudou, a Bíblia relata pelo menos 7 alianças que Deus fez com o povo, porque o povo quebrou todas elas. Deus fez uma aliança com Adão no Éden, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com as leis e Deus fez uma aliança perpétua através de Cristo para não ser mais quebrada. Ele é a aliança eterna, Ele é a nova aliança. Aleluia, aleluia. Mas isso não nos impede, no tocante à nossa parte, a nossa aliança com Ele de ser quebrada. Logo, quando você casa com alguém, quando você faz um pacto, assume uma aliança com essa pessoa, ambos usam uma aliança, simbolizando fidelidade, simbolizando compromisso e simbolizando lealdade. A grande dificuldade hoje que eu consigo enxergar nas igrejas em geral é que as igrejas hoje não vivem mais ou não se movimentam mais por aliança. Ela dizer que tem aliança é uma coisa, ela viver por aliança é outra coisa diferente. Porque quem vive por aliança é leal. É leal perto, é leal longe. É leal servindo, é leal sem servir. É leal tendo intimidade, é leal sem ter intimidade. Quem é leal em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Lealdade. Quem é fiel quando está sendo visto. É fiel também quando ninguém vê. É fiel quando tudo está certinho. Permanece fiel quando tudo está dando errado. Porque a fidelidade, ela independe da circunstância. As circunstâncias não moldam a fidelidade, aleluia. Mas a fidelidade muda as circunstâncias.
fidelidade em muitas circunstâncias. Porque a aliança, ela te protege. A aliança te dá provisão. A aliança estreita relacionamentos. A aliança libera unção. A aliança libera autoridade. A aliança faz com que o corpo expanda. A aliança faz com que nós nos apropriemos daquilo que está no futuro. Você está aqui? Então eu queria discorrer aqui pelo menos uns 3 textos para a gente poder entender isso melhor, biblicamente. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 15. Texto muito conhecido. Aleluia. Está ventando. 1 Samuel capítulo 15, verso 10. Diz assim, vamos ler até o 13. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul, e disseram a Samuel: Saul já foi ao Carmelo, levantou uma coluna para si e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, então lhe disse: bendito do Senhor sejas tu, já executei a palavra do Senhor. Você conhece o contexto aqui? Saul é ungido rei pelo povo, aclamado pelo povo. Deus permite Saul ser levantado rei. Samuel unge Saul como rei. O Senhor dá uma ordem a Saul para vencer os amalequitas. Mas antes de toda a guerra, o profeta, ele ia fazer um sacrifício em tributo ao Senhor, para que o Senhor pudesse lhe conceder vitória. Saul entra numa guerra no capítulo 13. E ele, depois de 7 dias, ele já começa a desobedecer ao Senhor. Ele começa a esperar Samuel por 7 dias. Samuel demora um pouco para chegar, então Saul faz o sacrifício por si mesmo, quebrando um mandamento do Senhor, uma normativa do Senhor. E quando Samuel chega lá, ele pergunta: o que você fez? Você demorou em chegar, então eu mesmo fiz o sacrifício para cumprir o que a palavra do Senhor tinha dito. E aqui no verso 15 não é diferente, a história se repete. Deus, antes de Samuel chegar aqui no capítulo 15, ele fala com Samuel que rejeita Saul, porque Saul só andou em retidão diante dele, em fidelidade, apenas 7 dias. Ele reinou aproximadamente 40 anos sem ser fiel ao Senhor, mas comprometido com aquilo que o Senhor queria fazer. Cuidado. Cuidado para você não estar comprometido com aquilo que o Senhor está realizando, mas tendo uma relação de infidelidade com Ele. Cuidado com isso. Não confunda comprometimento com aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida com uma relação de fidelidade. O texto vai ser bem claro. Aqui no capítulo 15, verso 10. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Note, Deus se arrependeu de ter levantado Saul a um título, a um encargo, a um posto de autoridade. Mas mesmo assim, Deus permitiu ainda que Saul continuasse reinando sobre o povo, mesmo que fosse através da força do seu braço, porque a misericórdia do Senhor é longânima, como foi dito aqui. Para quê? Para que talvez Saul caísse em si e se arrependesse, e se voltasse para o Senhor, e se voltasse para ser fiel a Ele, estabelecesse uma relação de fidelidade. Mas você conhece o texto, o contexto. Ele faz várias coisas que desagrada a Deus, desobedecendo a Deus várias vezes.
Você até falou na abertura de ontem, eu estava assistindo a mensagem, que parece que com algumas pessoas Deus é mais longânimo. Saul é um desses. Nós recebemos uma palavra sexta-feira lá em Belo Horizonte, que diz que Deus dá coisas por terminadas antes de removê-las. Tem coisas na nossa vida que Deus já terminou, mas ainda não removeu. Por que não removeu? Porque a sua misericórdia é longânima. Deus não tem prazer em condenar o ímpio. O prazer dele é que ele se converta e se agrade e se entregue a Cristo Jesus. Você está aqui? É por isso que em uma das promessas, um dos decretos de Deus diz que Deus abençoa as gerações por 1000 gerações, mas amaldiçoa apenas por 4 gerações. Porque o nosso Deus é rico em misericórdia. Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, e Ele tem prazer que o ímpio se converta. Então o texto aqui no verso 11 está dizendo: me arrependo de ter posto Saul como rei, pois deixou de me seguir. Note que antes de você começar a desobedecer a Deus, primeiro você vai deixar de andar com Ele. Uau! Eu me arrependo de ter colocado Ele como rei, pois Ele deixou de me seguir. Isso significa que antes de nós deixarmos de obedecer a palavra de Deus, primeiro nós vamos deixar de andar com Ele. Você está aqui? Então o fato de você tentar estar comprometido com o que Deus está fazendo, mas se você não estiver andando com Ele, você não está estabelecendo um relacionamento de aliança. A aliança está quebrada, porque há ausência de fidelidade. E o texto vai ser claro e vai dizer: ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ele não foi fiel àquilo que Deus pediu a ele. Note-se, pastor, por que você está dizendo isso? Tem muita gente recebendo palavra liberada aqui, profecias, decretos, ativações, e não tem cumprido como o Senhor está dizendo, mas segundo o seu entendimento. Cuidado com isso. Tome cuidado. Eu não tenho que cumprir a palavra segundo aquilo que eu quero. Eu preciso cumprir a palavra segundo aquilo que Ele deseja. Amém? Pode tocar, meninos. Vocês pararam de tocar por quê? Aqui é uma quebra de fidelidade. Primeiro ele deixou de andar com Deus, depois ele não executou a sua palavra. Olha que interessante. Aí vai dizer assim: então Samuel ficou indignado. Por quê? Porque Samuel era alguém leal a Saul. Não, foi eu que ungi, Senhor. Esse foi aquele que o Senhor mandou derramar o óleo sobre ele. Eu tenho andado com ele, eu tenho feito sacrifício. Não, eu não aceito isso não, Deus. O texto está dizendo que Samuel ficou indignado e clamou ao Senhor a noite toda. Às vezes nós ficamos indignados com aquilo que Deus está fazendo. Nós não queremos aceitar. E aí parece que a gente começa a orar para Deus se converter. E Samuel se indignou, se orou a noite toda. A noite toda. Certamente o texto não deixa claro, mas dá a se entender. Ele falou: não, Senhor, não aceito. Saul é um homem bom. O Senhor ungiu ele, homem forte, bom de briga. Não, Senhor, eu não aceito isso. Quantas vezes nós não aceitamos aquilo que Deus está decretando sobre a nossa vida e nós oramos contrário àquilo que Deus deseja realizar sobre nós? Estamos quebrando a aliança, Roberto. A minha oração quando eu vim aqui para a Ágape sempre foi: Senhor, eu quero estar aonde o Senhor deseja que eu esteja, para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Orações perigosas.
corações perigosos. Então a gente precisa entender o que, pastor, que você quer dizer? Que a minha lealdade ao Lucas não pode ser maior do que a minha fidelidade ao pai. Você está aqui? Por que, pastor, que há alianças hoje que estão quebradas? Porque nós estamos priorizando a lealdade em vez da fidelidade a ele. Aliança. Então Samuel levantou-se de madrugada para encontrar-se com Saul. E disseram a Samuel: Saul já foi para o Carmelo, levou uma coluna para si e voltou descendo para Gilgal. Quando Samuel encontrou com Saul, este lhe disse: bendito do Senhor sejas tu. Eu já executei a palavra do Senhor. Mas Deus não falou que ele não fez? No verso 10. Porque Saul não cumpriu a palavra que eu lhe ordenei. E aí Saul vem e fala assim: eu já executei a palavra do Senhor. Igreja, se nós queremos expandir, se nós queremos tocar essa cidade de verdade, nós precisamos construir relacionamentos de aliança, pautados em fidelidade, compromisso e lealdade uns com os outros. Uns com os outros. Compromisso. Então Samuel perguntou: o que quer dizer este balido de ovelhas que chega aos ouvidos, o mugir dos bois, o que eu ouço? Saul respondeu: trouxeram os amalequitas, porque o exército guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus, porém destruímos o resto totalmente. Mas Deus não mandou ele guardar nada, Deus mandou destruir tudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando nós tentamos aplicar a palavra do nosso jeito, sendo infiéis a Deus, mas pensando estarmos comprometidos com a palavra, nós estabelecemos um altar de idolatria. Porque nós achamos que os nossos pensamentos são melhores que os seus pensamentos. Não seria o contrário? Os pensamentos deles não são mais altos, não são mais belos. Aquilo que ele tem para nós, ouvidos nunca ouviram, olhos nunca viram e mente nenhuma sondou, é aquilo que está pronto para os seus filhos. Verso 19: por que não obedeceste ao Senhor, Samuel falando com Saul, mas te lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal diante do Senhor? Então Saul respondeu a Samuel: pelo contrário, eu obedeci o Senhor. Quantas pessoas estão vivendo um espírito de engano, achando que está vivendo a palavra do Senhor, mas não está. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Verso 22. Mas Samuel disse: por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria, que eu disse agora há pouco. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei, mas não como pessoa. Você está aqui? Pastor, por que você está querendo dizer isso? Talvez tenha algumas áreas na sua vida que Deus já rejeitou, mas hoje nós vamos levantar um altar de renovação de aliança aqui nessa noite. Vamos renovar alianças de fidelidade, de compromisso e de lealdade ao Senhor. Saul aqui nos dá um panorama de alguém que é infiel, mas comprometido, de alguém que é leal, mas não tão comprometido assim com a palavra. Saul aqui nos revela uma quebra de aliança. É por isso que Deus depois vai pedir a Samuel para ungir Davi como rei antes de Davi ter nascido. Por quê? Porque eu quero declarar algo sobre nós aqui. Porque a fidelidade do Senhor para conosco veio antes de nós nascermos. É por isso que há muita palavra do Senhor liberada sobre o teu povo, como foi dito aqui domingo. Não quero ficar repetitivo. Então a pergunta para nós aqui é:
Se Jesus tem feito a sua parte, quando é que nós vamos fazer a nossa? Porque Ele já te salvou, Ele já te libertou, Ele já te estabeleceu na noiva, Ele já está te dando conhecimento, Ele está te dando autoridade, Ele te trouxe para comunhão, Ele te trouxe para ajuntamento, Ele te dá provisão, Ele te dá o pão, Ele te dá o recurso, Ele está cumprindo o seu papel de fidelidade da aliança. Quando é que nós vamos cumprir a nossa? Ainda bem que eu vim no primeiro dia, né? Vocês não desistem. Aliança. Quer ver outro texto? Êxodo capítulo 32. Aleluia. Sandro acho que comentou esse texto aqui, uma das ministrações. Êxodo 32, verso 1. O povo, vendo que Moisés demorava para descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse: tirai os brincos de ouro das orelhas e das vossas mulheres, dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e levou a Arão. Ele os recebeu de suas mãos e deu forma ao ouro em um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: ó Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Só até aqui. O que fica claro para nós aqui? Arão foi alguém que o próprio Deus estabeleceu para caminhar com Moisés lado a lado. Arão participou de todos os milagres juntamente com Moisés. Arão exercia um posto de autoridade juntamente com Moisés. E eu consigo aprender nesse texto aqui, que até aqui em Êxodo capítulo 32, 33 e 34, Arão era unicamente, simplesmente leal a Moisés, mas nunca foi fiel a Deus. Você está aqui? Você me acompanha nisso? Ele era leal a Moisés, mas ele nunca foi fiel a Deus. Por quê, pastor? Porque quando você tem a lealdade com alguém e não tem fidelidade ao Senhor, quando essa lealdade se afasta, o seu coração revela a quem você serve. Um Deus pagão, um Deus bezerro de ouro, um Deus feito pelas minhas mãos, um Deus daquilo que eu crio, daquilo que eu faço, não o mesmo Deus que nos tirou do Egito. Você consegue me entender nisso aqui? O texto está sendo claro. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, juntou o povo diante dele: faz-nos Deus que vai nos à frente. Então Arão aqui nunca conheceu a Deus fielmente. Ele era leal a Moisés, mas nunca foi fiel ao Senhor. Porque alguém aqui que é fiel ao Senhor, ele vai dizer: vamos esperar Moisés descer. Vamos esperar Moisés descer. Porque o nosso Deus, ele não tem aparência nenhuma das coisas criadas aqui na terra. Ele é um Deus invisível. Ele é um Deus que manifesta na coluna de fogo, nas nuvens, brota a água da rocha. Mas ele não é igual um bezerro de ouro. Então aqui revela o quê? Que a infidelidade sua vai manifestar quando tiver afastamento da lealdade. Você vai revelar aqui você é fiel. Aqui você é fiel. O povo murmurou contra Moisés. Moisés subiu para buscar uma direção do Senhor e o povo estava murmurando. Por quê? Porque o povo nunca foi leal a Moisés e nunca foi fiel a Deus. O povo só queria os benefícios. Você está aqui? E o que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que a nossa fidelidade a Deus, ela pode gerar descontentamento no povo.
A sua fidelidade a Deus vai gerar descontentamento no povo. Comece com descontentamento aonde? Na sua casa, na sua família, no seu cônjuge, nos seus familiares. Eles não entendem que o que você está fazendo é um princípio de fidelidade. Então eles se voltam as costas para você. Por quê? Porque eles nunca foram leais a você. E nunca foram fiéis a Deus. Quantos estão me entendendo? A tua fidelidade a Deus pode gerar descontentamento no povo. Porque quem é fiel, quem é infiel não entende o que é fidelidade. Não entende. Você vai no culto todo domingo. Não, mas você vai no culto 7 dias, agora todo dia. Quem é infiel não entende. Mas quem vive o princípio da fidelidade entende. Amém, irmãos? Não há peso, há prazer em estar aqui. Há contentamento, há gratidão. Nós viemos aqui para adorar Ele. Nos reunimos para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Mas em todo caso também, se Ele não tiver nada, nós adoraremos Ele do mesmo jeito. Porque nós não viemos aqui por aquilo que Ele tem para nos entregar. Nós viemos aqui por quem Ele é na nossa vida. Aleluia. Fidelidade é isso. Fidelidade é querer estar com Ele, mesmo que Ele não faça aquilo que eu quero. Mesmo que a cura não venha, mesmo que a salvação não venha, mesmo que a restauração não venha, mesmo que a provisão não venha, eu sou fiel a Ele, porque eu o conheço. Aleluia. Aleluia. Então, prefira andar com pessoas que são fiéis a Deus do que pessoas que são leais a você. Prefira andar com pessoas que são fiéis a Deus do que pessoas que são leais a você. Porque alguém que é leal a você, que não é fiel a Deus, a sua lealdade tem preço. Mas a fidelidade tem valor. Você está aqui? A lealdade ela vai só até certo ponto. Mas alguém que é fiel com Deus, ele é leal na relação. Ele é alguém como Josué que sobe no monte, fica 40 dias, 40 noites, ouvindo o seu mestre receber palavras de mandamento de Deus. Depois Moisés desce, quebra as tábuas. Moisés tem que subir de novo no monte, ficar 40 dias. E Josué torna a subir novamente com ele, porque Josué também é fiel a Deus e leal a Moisés, e está comprometido com aquilo que Deus está fazendo, que é botar em liberdade o povo que estava preso. Aleluia. Por isso a sua fidelidade ao Senhor levará você a ter conflitos, até mesmo dentro de casa. Mas a sua fidelidade é o que tem mantido a sua família de pé. A sua fidelidade pode gerar conflito dentro de casa, mas é a sua fidelidade que tem mantido a sua família de pé. Então, por favor, não recue. Permaneça comprometido, fiel, leal ao que Deus está fazendo, com pessoas que estão no mesmo entendimento, na mesma perseverança, juntos no mesmo propósito, pessoas fiéis, leais e comprometidas com aquilo que Cristo está fazendo. Aleluia. Deus só faz aliança com quem é fiel. Deus só faz aliança com quem é fiel. Deus só faz aliança com quem é fiel. Deus não faz aliança com quem é descomprometido. Deus não faz aliança com quem é desleal com o outro. Deus não faz aliança com quem é infiel a Ele. Deus não faz aliança. Você está aqui? Mais um texto para nós terminarmos, Lucas 11. Eu leio, comento e a gente ora. Aleluia. Que o Espírito revele. Lucas capítulo 15, desculpa, verso 11. Lucas 15, 11. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu queria que nós fôssemos marcados aqui por uma renovação de aliança nessa noite. É um recomeço, lembra que eu disse? É um recomeçar de Deus. Deus sempre recomeçou a história com um pacto de aliança.
sempre. Nós vamos fazer um pacto aqui nessa noite, um voto com Ele, de estarmos inseridos nessa aliança. Lucas 15, 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável, sem compromisso. E depois de gastar tudo o que houve naquele país, houve uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as alforrocas ou as bolotas que os porcos comiam, a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O resto do texto você conhece, deixa aberto que nós vamos comentar. Esse texto aqui nos revela uma quebra de aliança, uma quebra de paternidade, uma quebra de princípio, uma orfandade estabelecida. Aqui é um filho que mata um pai vivo, uma orfandade. Ele quebra um princípio da herança, que geralmente é impartida após a morte do pai, do patriarca. Ele pede a sua herança, ele em vida, significa que ele matou um pai vivo. Isso pode ser possível. Há uma orfandade. E aí ele sai sem compromisso nenhum, gasta tudo aquilo que seu pai lhe entregou, sem compromisso com todo o trabalho, o esforço que o pai teve de adquirir aqueles recursos e impartir sobre ele. Há pessoas que estão pegando aquilo que Deus está derramando e estão gastando de qualquer maneira, sem compromisso com aquilo que Deus tem liberado. Então ele chega numa situação difícil, passa fome. Um dos fazendeiros o chama para trabalhar na sua fazenda, lhe dá um emprego para trabalhar no campo, e ele tem que se alimentar junto com os porcos. Você conhece a história, mas eu quero comentar aqui das 3 marcas da renovação da aliança. Você que está aqui nessa noite de novo, você que talvez não está vivendo mais uma relação de fidelidade com o Senhor, você que não está mais comprometido com aquilo que Deus está fazendo com a sua palavra, com a sua igreja, você que não está sendo mais leal à comunhão dos santos. Você está aqui? A primeira evidência aqui de uma restauração da aliança, ou da renovação da aliança, está no verso 17, que diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até o meu pai. Primeira coisa, caindo em si. A primeira marca de alguém que deseja renovar a aliança é o arrependimento. Ele caiu em si. O próprio Espírito falou com ele, e ele se deixou ser convencido pelo Espírito Santo que ele estava errado. Então, caindo em si, ele se levantou. Caindo em si, ele se colocou de pé. O arrependimento não nos coloca no chão, o arrependimento nos coloca na posição novamente, no lugar certo. Ele caindo em si, ele se levantou, ele se colocou na posição. Qual posição, pastor? De alguém arrependido, de alguém infiel, de alguém que reconhece os seus pecados, os seus defeitos. A primeira marca de alguém que quebrou a aliança, a primeira é a evidência de que ele não tem arrependimento. Mas alguém que deseja renovar a aliança, ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez. Porque, como eu disse aqui, Deus tem prazer no que o ímpio se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Deus tem prazer, Deus ama isso. Nós precisamos amar também. Verso 18:
vou me levantar e irei até meu pai. E ir até o pai é a segunda marca de alguém que quer renovar a aliança. É o que? É a conversão no caminho. Ele não se arrepende e fica no mesmo lugar. Ele se arrepende e agora volta pelo caminho de onde ele saiu, da casa do seu pai. Se nós queremos viver aliança, Deus vai fazer com que nós precisemos voltar em alguns lugares. Você está aqui? Deus vai fazer com que nós precisemos voltar em alguns lugares. Que lugares? Em lugares que nós matamos pessoas. Lugares que nós matamos pessoas. Para quê? Para levar vida. A terceira marca de alguém que quer renovar essa aliança, eu disse que é um pão fresco, um pão quente, então está borbulhando dentro de mim. Está no verso 19: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A terceira marca de alguém que quer renovar a aliança é humildade. Humildade. Por quê? Porque agora eu estou arrependido, estou convertido. Aí eu já chego metendo o pé na porta, tudo que eu tenho que é meu. Humildade. Deus se agrada dos humildes e os mansos. Eles herdaram a terra. Aleluia. Humildade é a terceira marca de alguém que deseja renovar a aliança. Por quê? Porque precisa ser humilde para pedir perdão ao próximo. Aleluia. Precisa ser humilde para pedir perdão ao próximo, para entender que o lugar que eu tinha eu não mereço mais, e nós não merecemos, mas o Pai nos dá, porque o Pai agrada do filho que volta para casa, do filho que refaz aliança com Ele, do filho que volta a estabelecer um relacionamento de fidelidade, o filho que volta a estar comprometido com aquilo que o pai está fazendo, com o filho que agora quer estabelecer um princípio de lealdade com os outros. Você me entende, igreja? Aleluia. Eu queria mais tempo para poder esmiuçar, mas eu não tenho. Queria que você ficasse de pé. Queria declarar algumas coisas da parte de Deus aqui para nós orarmos. Aleluia. Aleluia. Quando o filho volta para casa, o texto é claro, o pai o recebe de braços abertos e com compaixão. Por quê? Porque quem quebrou a aliança não foi o pai, foi o filho. Você está aqui? Quem quebrou a aliança aqui nesse caso foi o pai, não o filho, não o pai. Você está aqui? E o que eu entendo? Eu entendo aqui que nessas três marcas da renovação da aliança, o arrependimento, a conversão e a humildade, quando essa aliança ela é renovada, há alguns presentes de Deus para nós aqui, amém, irmãos? Como? Todo filho que se arrepende, todo filho que estabelece a relação de fidelidade novamente, o pai vai colocar um anel no dedo, simbolizando a aliança que ele tem com ele. Você está aqui? Você está aqui? Na segunda marca, em todo filho que se converte do seu caminho e volta de onde ele saiu, de onde não era para ele ter saído, o pai tem sempre uma roupa nova para ele. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós rasgamos as nossas vestes e o pai tem vestes novas para colocar sobre nós. Roupagem nova fala sobre medida. Roupagem nova fala sobre unção. Roupagem nova fala-se algo novo da parte de Deus que Ele deseja derramar em nós, mas Ele não pode colocar enquanto nós não rasgarmos as nossas vestes. Porque o nosso Deus não derrama vinho novo em odre velho. Aleluia. A terceira coisa que eu consigo aprender aqui é a humildade. Por quê?
Porque quando nós chegamos com humildade diante do Pai, o Pai nos dá sandálias novas. Por quê? Porque Ele tira as sandálias que ora nós usaríamos como servos e nos devolve novamente as sandálias de filhos na casa. Aleluia. Aleluia. Então é sobre essas 3 palavras que eu queria orar com você. O Pai tem um anel de fidelidade com você. O Pai tem roupas novas de comprometimento com você. É preciso você vestir a camisa, como foi dito aqui. É preciso você vestir as vestes novamente e se comprometer com essa casa. Se comprometer com a palavra, se comprometer com o reino, se comprometer com a sua casa, se comprometer com a sua família, se comprometer com o seu trabalho. Como? Sendo fiel a Deus. Ah, mas eu não consigo me comprometer sozinho. Procure pessoas leais para andar com você. Seja leal um ao outro. Seja leal um ao outro. Estabeleça relacionamentos de lealdade. É sobre isso que eu queria orar com você nessa noite. Fidelidade, compromisso, lealdade, renovação da aliança. Não fique disperso, igreja. Eu fiz tudo isso só para falar uma coisa para essa casa aqui. 1º de dezembro de 2025, 21 horas e 15 minutos. Eu queria pedir perdão a essa casa. Eu queria pedir perdão a essa casa, aos irmãos, aos membros, aos líderes, porque eu não tenho sido leal com essa casa. Eu não tenho sido comprometido com essa casa. Tenho sido fiel a Deus, mas eu não tenho vivido debaixo de uma aliança aqui dentro. Essa palavra me feriu. Por quê? Porque Deus é Deus de recomeço, David. Deus é Deus de novas alianças. Deus é Deus de novos pactos. Igreja Ágape, me perdoe em nome de Jesus pela minha falta de comprometimento, pela minha falta de lealdade. Muitas vezes eu disse para o Sandro, eu estava aqui, mas o meu coração não estava nessa casa. Mas hoje o Senhor me estabeleceu aqui como um profeta, como um sinal para essa casa de que há uma aliança nova sendo firmada aqui nessa casa. Há uma renovação de aliança. Há lealdade sendo estabelecida aqui novamente. Há uma fidelidade novamente com Deus. Há um compromisso sendo estabelecido aqui novamente para vivermos aquilo que Deus tem para nossas vidas, sobre essa casa, sobre essa cidade, sobre o Brasil. Aleluia! Aleluia! Você pode se expressar a Deus nessa noite. Se expresse a Ele. Começa a pedir perdão também pela sua infidelidade. Começa a pedir perdão a Ele pela sua deslealdade, pela sua falta de compromisso. Eu estou aqui, eu sou o primeiro. Porque o profeta tem que encarnar a palavra. O profeta precisa viver a palavra. Eis-me aqui, Senhor. Estou despido diante de Ti, Jesus. O Senhor me conhece por dentro e por fora. Me conhece melhor do que eu mesmo. Sonda o meu coração e minha mente, Senhor, agora, diante desse memorial que fazemos aqui, dia 1º de dezembro, diante do Senhor, e vê se há algum caminho mau em nós, Jesus. Nos sonda, Jesus, aqui neste lugar. Nos sonda, Jesus, nesse lugar. Comece a pedir perdão a Deus pela sua falta de comprometimento. Talvez a sua deslealdade tenha atrasado a manifestação de Deus sobre esse lugar. Talvez a sua infidelidade tenha atrasado a manifestação de Deus sobre a sua casa. Talvez a sua falta de compromisso tenha atrasado o derramar das bênçãos de Deus sobre o governador Valadares e sobre o Brasil, irmão. A igreja precisa voltar a levantar um altar de aliança. Pacto. Jesus está fazendo a sua parte. E nós? Quando é que nós vamos fazer a nossa parte, irmãos? Aleluia. Pai, nós tributamos honra ao Teu nome.
perdoe os pecados da tua igreja sobre o Brasil, a infidelidade do teu povo, a deslealdade entre os irmãos. Jesus, perdoa, Jesus. Meu Pai, o falta de compromisso com a tua palavra, com o teu reino. Pai, perdoa, nos salva, nos limpa. Senhor, nos purifica. A tua palavra diz que o Senhor nos tornará brancos como a alva e como a neve. Jesus, nos torna transparente de novo diante do Senhor. Que não há nada escondido diante de ti, meu Deus. Que possamos nos revelar por inteiro, que possamos abrir nosso coração uns com os outros, que possamos estar compromissados com essa casa, que possamos estar compromissados com a nossa família, que possamos ser fiéis, Senhor, à tua palavra e ao teu ensino. Meu Pai, eu me coloco na brecha nessa noite, diante do Senhor, para ser encontrado, ó Pai, estabelecendo um altar de fidelidade diante do Senhor. Meu Deus, eu sei, Senhor, nós temos andado por caminhos tortuosos, mas o Senhor é aquele que endireita as veredas, o Senhor é aquele que abre as fontes do deserto, o Senhor é aquele que brota rios dos ermos, o Senhor é aquele que endireita os caminhos. Meu Deus, nos aplane aqui, Jesus. Movimente, Pai, esse caminho em direção a essa aliança com o Senhor nessa noite. Meu Pai, nós queremos, Senhor, nós queremos essa aliança perpétua contigo. Sara o teu povo, liberta o teu povo da infidelidade ao Senhor, que possamos cumprir com exatidão e precisão tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido, que possamos estar compromissados a entregar tudo aquilo que o Senhor tem pedido. Meu Pai, que possamos ser leais uns com os outros, sendo leais uns com os outros, honrando uns aos outros, amando uns aos outros, assim como o Senhor nos amou, na mesma medida do teu amor. Pai, sela essa oração, sela essa palavra nessa noite, sela esse pacto conosco aqui neste lugar, para louvor e glória do teu santo nome. É que eu te peço nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sandro. Aleluia. Pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Segure a mão de alguém aí, vamos terminar. Deixa eu dizer algo para você. A aliança é a voz que o céu escuta. Sem aliança, sua voz não passa daqui. Tá bom? A aliança é a voz que o céu escuta. Você não tem aliança, você não está sendo ouvido. Se você não tem uma aliança com Cristo, você está sujeito. Sujeito não, você é um súdito das trevas. Não faça uma aliança com ele. Amém? Amanhã nós vamos estar aqui a partir de 7:30 da noite. Vem para cá com muita expectativa no coração, em nome de Jesus, tá bom? Dê um abraço em alguém, abençoe a vida dele. E se você tem autoridade, e você tem autoridade para isso, abraço bem apertado e dizer: eu tenho uma aliança com você. Diga para ele: eu quero ser leal a você, quero ser fiel a Deus, e eu quero ser leal a você. Aleluia. Isso é uma oração perigosa. Me perdoa pelo que eu fiz dela,